Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Eu estou no meio de uma série falando sobre 2 Crônicas, capítulo 20. Uma passagem super conhecida sobre o rei Josafá. E ali tem uns posicionamentos, queridos, que é isso que eu estou trazendo aqui, para que você possa entender. E especificamente eu estou gastando um tempo agora falando sobre a questão do medo. Quem tem medo de barata? Não responde não. Lagartixa? Uns bichos assim doidos. Lagartixa é extremamente perigosa. Cara, ela pode te morder. Você pode perder um braço. Alguém aqui tem medo de lagartixa. Não pode ver uma porque ela acha que é um jacaré. Você vê como é que o inferno faz, né, rapaz? Um bicho inofensivo daquele se torna na imagem dela um jacaré. Tudo bem. Eu vim gastando um tempo aqui e falei antes sobre a importância de nós vencermos o medo com a revelação do quanto Deus nos ama. Por que eu preciso ter essa revelação? Depois vai assistir lá no YouTube para você pegar isso. Porque se você não sabe que Deus te ama no teu coração, você não tem certeza que Ele cuida de você. Eu vou repetir. Se você não sabe, aqui no teu coração, certeza, revelada do quanto Deus te ama, você não tem certeza que Ele cuida de você. Então, aqui é o ponto. E eu gastei um tempo, vou até voltar aqui a trazer algumas frases que a gente havia colocado, para que você pegue. Hoje eu quero falar sobre como é que Ele age, ganha espaço na nossa vida. Não sei se vou terminar tudo isso que eu tenho para falar, mas vamos seguindo adiante, é assim mesmo, de grão em grão a galinha enche o papo. Lembra que eu tinha falado sobre isso? O fundamento da fé é o entendimento do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo por nós. Não é uma questão de eu sentir o amor de Deus. Não busque sentir coisas, cara. Pastor, aquela reunião foi tão boa que me deu um arrepio. Tintindo ou não tintindo, você tem que crer. Você tem que acreditar. Então a base do meu relacionamento com Deus não é sentindo que Ele está comigo, ou sentindo que Ele me ama, mas crendo que Ele me ama. Mas isso é uma revelação que o Espírito Santo tem que botar no teu coração. E quanto mais eu leio a respeito da obra dele na minha vida, mais eu tenho essa certeza. Se eu tiver que repetir isso 300 vezes, eu vou repetir. Paulo já falou sobre isso. Olha, eu não me importo em falar as mesmas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vocês. Esse é o ponto. Em cima dessa estaca, dessa plataforma, o inferno vai perder todas, quando ele quiser lançar medo sobre a minha vida e a sua, para que possa controlar a minha maneira de viver. Então esse é o entendimento. O fundamento da fé é esse. Você quer ter certeza e manter a tua certeza, então mantenha a revelação do quanto Deus te ama. Você deve crer que se Deus ama alguém, esse alguém é você mesmo. Anota essa frase, bota lá no espelho de manhã do teu quarto, ou no teu banheiro, e você sempre trazer isso para o teu coração, porque isso é verdade. Deus prova o seu amor por nós, enviando Jesus para a cruz do Calvário e tal. E hoje nós somos o resultado do amor dele. E não é uma obra feita só há 2000 anos, porque ele vem cuidando, nós estamos nele. Não é? Eu já passei isso aí falando com vocês, eu tinha falado que a origem de qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Então eu não posso lidar de maneira light com isso. Porque isso começa pequenininho, o inferno vem assim, e depois termina em síndrome do pânico. Ou qualquer dessas síndromes que tem aí das fobias, onde os caras estão presos, as pessoas estão presas. E eu estou falando até de pessoas que são até de Deus, são novas criaturas, mas não têm entendimento. Ou pelo menos não se prepararam para entender como o inferno opera. Uma outra coisa que eu tinha falado, que o medo é um espírito atormentador, então não é nada light. Então ele vem lançando esse tipo de pensamento para que a gente puxe cada vez pior, de incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar, de conquista. Nós temos que chegar nesse ponto, queridos, que nós não somos os solucionadores da nossa vida. Mas enquanto a gente viver preocupado com isso, é porque a gente está na sobrevivência. É óbvio, tem situações que nós resolvemos, Deus nos deu capacidade, nos dá sabedoria, mas se eu enfrento uma situação acima da minha capacidade da solução, o que eu vou fazer?
A Bíblia fala, eu vou descansar nele. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem da minha vizinha, que prometeu ir falar com o deputado. Meu socorro vem do Senhor, e fez os céus e a terra, e tudo que existe. Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Você se alimenta da verdade, quem Deus é para você e para mim. E isso gera o que está em Hebreus capítulo 4, no verso 3, eu entro para o descanso. Aquele que creu, entrou para um descanso, de parar de lutar, de tentar resolver a sua vida. Isso é o maior segredo da igreja. O inferno faz ao contrário, ele quer me empurrar de volta para o mundo da sobrevivência. O mundo onde você tem que resolver ali, se vira. Como é que você vai fazer com isso? Olha como está a tua casa, olha a tua família e tal, teu filho, meu Deus. E o trabalho, está vendo aí? Estão demitindo e tal. Como é que você vai fazer? E se você ficar sem? É tudo em cima do você. Você. Ele tira a atenção, ele pega, ele quer que eu tire o foco e a atenção da verdade. A respeito da obra dele, em quem nós estamos, eu estou nele. Está compreendendo, né? É sair de casa e ele já está pressionando para eu e você olharmos para nós mesmos. E aí, vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Ainda fica assim, miserável. Eu até comentei aqui no último encontro que a gente estava falando sobre preocupações e ansiedades. Se você não anotou isso, põe isso aí. Preocupações e ansiedades é pensar na coisa errada. Eu estou gastando tempo pensando na coisa errada. Então isso é justamente a ação diabólica. E ele é tão cruel que ele diz o seguinte, olha o inferno, hein? Ele fala assim mesmo, se você não está preocupado, você é um irresponsável. Você tem que viver preocupado. Por que essa cara assim, de quase morrendo? Estou preocupado. No mundo de hoje, muita preocupação. Como se fosse a declaração mais linda. Porque se o outro não está nem aí, ou não está preocupado, está rindo à toa. Por que você está rindo desse jeito, está nessa alegria toda? Tu é doido ou irresponsável? É o inferno. Não sou um nem outro. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que cuida de mim. E os filhos digam aleluia. O meu pai não está em crise. Imagine se Deus chega e fala assim, Aline, nem eu sei como resolver o seu problema. Tá bom? Aí sim. Agora nós estamos liquidados. Você está pegando isso nessa manhã? Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus são muito complicadas, elas são mais simples que a gente imagina. A simplicidade de Deus, a relação dele para comigo e contigo, é mais simples que a gente imagina. É óbvio, não estou desconsiderando a força do inferno na pressão de determinados pensamentos sobre a tua mente e sobre a minha. O que acontece com todos nós. É nós levantarmos o nosso escudão. É justamente isso que aconteceu lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. No verso número 2, disseram para Josafá, chegaram para ele com uma notícia maravilhosa. Josafá, ô rei, olha só, grande multidão vem contra ti. Primeira coisa no verso 3 que ele teve, está escrito lá bem claro. Porque é uma reação natural, nossa, de uma humanidade sobre esse mundo. Primeira coisa, teve medo. Mas o que acontece depois é justamente ele tirar o foco de cima disso e colocar o foco na pessoa de Deus, no compromisso de Deus, na aliança que ele tinha com Deus, na herança e num propósito que Deus tinha com a vida dele e do seu povo. Não mudou em nada em relação à minha vida e à sua. Por que eu estou pensando que a minha vida não vai dar certo? Por que eu estou pensando que eu não vou chegar até o final do mês? Porque é assim que o inferno quer que eu pense. É uma questão de escolha, vamos trocar. Não, mas você está falando assim, parece até fácil.
Olha, uma das coisas que a gente ensina na escola Atos, hein? Presta atenção, é isso aqui. O exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas serem possíveis. Quer anotar isso? Não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas serem possíveis. Então é uma escolha. Na verdade, é um bom combate. É o bom combate de pensamentos. A batalha espiritual, gente, não é uma batalha em si contra o demônio, é óbvio. A pessoa está endemoniada, aí você repreende no nome de Jesus, o demônio vai embora. Mas isso não é uma batalha. Batalha espiritual é um confronto de pensamentos. O campo de batalha é a sua mente e a minha. É aqui que a gente tem que lidar de maneira própria. E isso acontece todo dia. Pastor, mas bate um desânimo. Eu sei. Bate para todos nós. Mas eu vou escolher ficar desanimado e me entregar àquela maneira de pensar, aí eu estou liquidado. E isso é perigoso, porque depois aquilo pode gerar uma fortaleza. Então, se eu já sei que não é aquele caminho, então vamos levantar e sair fora. Pastor, mas deu uma vontade de cobrir, debaixo de cobertura, assim, apagar as luzes, não querer ver gente. Então faz o seguinte, vai tomar um banho, sai de casa, toma um café, vai tomar banho, assim, no bom sentido. E você parte para fora de casa, já sai declarando, meu Deus, cuida de mim. Ele está no controle, eu creio nele. Eu vou olhar para ele, você começa a levantar as escrituras, você começa a levantar a verdade. Me fala se você fizer isso 2 horas, indo para o teu trabalho e tal, no final do dia você está outra pessoa. Porque você fez uma luta no momento exato de um confronto, de um pensamento que te levou a um sentimento para te botar para baixo. Para te agarrar ali, para que eu agisse com base nesse tipo de pensamento gerando esse sentimento. Quem está pegando? Muito bom. É assim que funciona. Foco. É demais, né? Em Provérbios capítulo 4, no verso 20, está escrito que, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos. Olha só. Não dá certo. Eu tenho que estar dirigindo, eu tenho que estar olhando para frente. O foco é super importante, eu tenho que colocar o foco. Pastor, mas eu estou sendo bombardeado de pensamento. Perfeitamente, então vai para a verdade e levanta todo o pensamento que é verdade e lança contra. Bota o foco na verdade. E aí está escrito aí que são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. É o contrário. Se o inferno ele vem com os pensamentos já preparados, pode saber, todos eles são de morte. Todos eles são piores. Então eu não encontrarei a vida. Eu não encontrarei nem saúde para o meu corpo físico. E veja, se eu estou extremamente preocupado e ansioso, eu vou permanecendo nesse estado até o meu corpo físico começa, meu irmão. Pum! Aí embora. Sentimentos negativos são gerados por pensamentos errados. Ok? Uma outra coisa que eu tinha falado, é por isso que tudo que eu tenho de fazer é crer na obra de Jesus da cruz do Calvário e saber que Ele cuida de mim até o final. Ele começou hoje, então Ele vai até o final. Uma coisa que jamais você pode duvidar é da fidelidade, do caráter de Deus para contigo e o compromisso que Ele tem. Lendo com a Deise, ontem a gente estava lendo sobre esse salmo que a gente ama muito. Abra comigo, vou te abençoar nesse salmo, hein? Salmo 89, falando a respeito de Davi. E diz lá assim no verso 20, encontrei Davi, bota o teu nome aí também. Por que você é diferente? Ah, meu nome não é Davi. Eu sei. Bota o seu nome. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. A unção de Deus está em você. Ok, a minha mão está firme com ele, disse Deus. Verso 21. O meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá.
nem o há de afligir o filho da perversidade. E disse Deus: eu vou esmagar diante dele os seus adversários, eu vou ferir. E aí vai, meu irmão. Ninguém para dar aleluia? 24, a minha fidelidade, disse Deus, e a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Verso 28, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Verso 33, jamais retirarei dele a minha bondade. Só com essa a gente já pode ir embora para casa. Tá vendo como é que nós temos que levantar o foco naquilo que é a verdade? E aí, eu tinha falado que olhar para Deus gera certeza. É isso que a gente acabou de fazer. É levantar um foco. É de você ter essa, não é a palavra não é concentrar, mas é você meditar, é você pensar na verdade, a despeito de qualquer outro pensamento que te perturbe. Isso gera certeza do quanto Deus me ama e cuida de mim. Olhar para a minha vida, para o que está acontecendo comigo, e as situações que estão ao meu redor, para minhas circunstâncias, tudo minha, meu, é o que o inferno quer. Olha para você, olha para você, olha para você, olha para você, vai gerar medo. E eu terminei dizendo que quando nós toleramos o medo, de uma forma ou de outra, nós estamos mortificando a nossa crença, a nossa certeza de que Deus cuida. E aí então o inferno, ele prepara tudo aquilo que ele tem. Ele não pode chegar e dar uma direção à minha vida pelo simples fato que ele me pegou na gravata ali, tu vai ter que fazer isso! Pá! Me pegou na gravata. Não, mas ele vem trabalhando algo, para que no final, eu vou fazer uma ponte aqui para você entender isso muito bem nessa manhã, para que no final eu acabe escolhendo aquilo que ele quer. Então vamos lá. Deixa eu te falar hoje, talvez eu tenha que continuar, porque tem algumas coisas aqui que são importantes, mas veja, como é que o medo ganha espaço na nossa vida? Como é que ele ganha espaço? O rei Josafá ouviu uma notícia. Imediatamente, teve medo. Agora, chegou, bateu na porta. E agora como é que eu faço? O que acontece nisso aí? Como é que eu dou espaço para que ele entre e domine? Primeira coisa que eu quero falar nessa manhã. Se eu desconheço a sua maneira de agir na minha mente, se eu não sei que é um trabalho que vem para entrar na minha mente e querer controlar o domínio da minha maneira de pensar, maneira de pensar, daqui a pouco eu estou agindo com base nessa maneira de pensar e nem estou percebendo que eu estou afastado da verdade. O negócio é muito rápido, gente, é muito rápido. Eu já dei vários exemplos desses. Aliás, tem uma série que eu fiz sobre o medo, há muito tempo atrás, eu falei muito mais, eu só estou trazendo uns pontos aqui que são importantes, mas é muito legal, se você tem enfrentado luta dentro dessa área, vou te falar, você é mais do que vencedor. Na palavra, sozinho não, na palavra. E eu vou te falar, qualquer fobia dessa, ou síndrome que é diagnosticada e você começa a tomar remédio, você só será liberto se você se encher da verdade. Não tem outra maneira. Não adianta, não se vence o medo com remédio. É um controle das trevas. Nós temos que tirar o controle dele. De onde nós temos que tirar o controle? Da maneira de pensar. Eu posso estar com uma maneira de pensar errada a respeito dos meus amigos, da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Eu posso estar com uma maneira errada de pensar a respeito dos colegas que trabalham comigo. O inferno faz isso direto. E a gente cai na cilada. Então, é algo que ele trabalha. Agora veja isso que eu quero te falar. O poder do controle do medo está baseado exatamente nisso. Sementes de engano. É o método dele. Se você for a Efésios capítulo 6, eu fiz uma série aqui, que depois eu vou fazer em Niterói, que eu considero uma das séries mais importantes com base em Efésios, quando o apóstolo Paulo diz lá no verso 11 do capítulo 6, que o inferno é que ele prepara ciladas
Essa palavra, ela na verdade é um pensamento para te induzir ao erro. Essa palavra no original grego, ela vem da mesma raiz de procedimento. Ele tem método, a palavra, perdão, método. Ele tem um método. Qual é o método dele? Te enganar. Hello, somebody. Então qualquer proposta de pensamento já está embutido, porque esse é o método. O método é esse. Esse é o processo. É um pensamento para me induzir ao erro. No final é o seguinte, não é um pensamento. Ele não está querendo que você pense uma opção de bobagem. Ele quer que eu pense para que eu decida em cima desses pensamentos. Aí ele vai me levar aonde ele quer. Para o buraco. Aí eu não sei, mas acabo sendo uma pessoa controlada. Por ele, pelo medo. Mas vários exemplos. Vamos supor que você está ali na tua rua, 2 vizinhos começam a conversar contigo. Soube da última? Você já acorda, já vai trabalhar. Qual foi a última? Rapaz, 2 prédios aqui foram assaltados, todo mundo. Os caras entraram, roubaram todo mundo, papapá. E aí você fica pensando o dia inteiro naquilo. Fica pensando, já começa a ficar até medo. Meu Deus do céu, poderia ser o meu prédio. Aí você chega em casa, conversa com a esposa, já contamina ela também. E daqui a pouco, olha para a porta. Meu Deus, que é isso? Uma tranca só. Já vai comprar 4. Manda instalar. E não fica satisfeito, ainda fica pensando, é melhor de repente ter um cachorro daquele que morde, um pitbull aqui. Se o cara é um negócio assim tão doido e que a gente não pega, mas a gente acaba sendo controlado por aquilo que a gente está ouvindo, as coisas estão... O desemprego está geral, ninguém está ganhando nada, ninguém está vendendo nada. Então, aquilo começa a dominar. Interessante o livro de Jó, porque no final Deus vira a vida dele, óbvio, né? Porque Deus declarou, cara, não tem um cara igual a esse, o inferno vem a época, porque você protege ele. Safado, né? Então, falou, então toca na vida dele, mas não tira a vida dele não. Mas porque Deus no final já tinha uma proposta melhor. Porque no final dessa história, Jó dá uma declaração, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, Deus devia falar, Satanás, quer que eu ria? Porque eu tenho o poder da vida. E ó, só para tua surpresa, vou abençoar 2 vezes mais do que ele era. Toma na cabeça. Hã? E chora. Chora agora. E o que é legal é que tem uma declaração dele mesmo, dizendo assim, o mal que eu temia. Havia dentro dele pensamentos temerosos, imaginações temerosas. E na verdade eu acabo agindo com base em meditação, nessas imaginações temerosas, eu fico puxando aquelas coisas. Você entende? Por isso a importância de nós meditarmos na palavra, porque nós puxamos a verdade de Deus para a nossa vida. E elas acabam se tornando realidade. Então, esses são sentimentos, são sementes de engano, são palavras, pensamentos. Palavras são conteúdo de um pensamento. Contradizem a verdade. Tudo está aqui como verdade da palavra, o inferno vai falar o contrário. Começou assim com Eva, você sabe. Ele trouxe uma contradição daquilo que Eva havia dito a respeito. Deus disse, é assim. Ele, não é bem assim. Não é bem assim. Então isso é muito perigoso. E essas coisas são rápidas. A raiz ou a origem de todo medo vem de um pensamento, de uma palavra que gera uma imagem. E sempre assim é uma imagem temerosa, é uma imagem de fracasso, de derrota, é uma imagem de prejuízo, de morte, porque vem do inferno esse negócio. Mas como nós estamos rodeados dessa imagem, num mundo sem aliança com Deus, que ainda não sabe do preço que foi pago para eles saírem dessa maldição, de não serem mais guiados e controlados pelas trevas, nós temos que estar sempre fortalecidos com foco na palavra todo dia, porque não dá, vai sair de casa, não vai ter jeito.
vai ter contato com tudo isso, vai ver isso acontecendo. Não, é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu vou te falar, você quer estar fortalecido na palavra? Lembra a frase que eu falei aqui, eu acho que domingo passado? Como é que eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele? Pastor, mas eu tenho o hábito de assistir tudo quanto é noticiário daquele que sai bala até pelo televisor, sai pela... Eu tenho que até abaixar, porque quando ele dá notícia eu vou... A bala está comendo. Caramba, cara, eu gasto meia hora ouvindo todo dia e fico prestando atenção nas notícias ruins, nas coisas, nas calamidades. Você não vai se fortalecer nunca, na verdade. Nunca. Porque botou o foco nisso. É altamente contaminador. Gente, nós somos seres influenciáveis. E se eu não me entrego à influência da palavra na minha vida, eu serei influenciado por outra coisa. Daí eu não entender porque eu perdi a minha alegria, prazer, eu não tenho mais força e tal, ânimo. Por que eu estou assim? Porque eu estou sendo influenciado por outro tipo de notícia. Isso é uma realidade. Então, para nós chegarmos lá e vencermos, nós temos que colocar o foco. Não, pastor, mas daqui a pouco o pessoal vai me chamar de alienado, doido. Mas você é. Não preciso te chamar, eu sou também. Eu não estou preocupado se eu estou... Pastor, mas eu tenho que estar atualizado. Mas se eu entre estar atualizado e apanhar das trevas, eu prefiro ser um ignorante e estar botando ele para chorar. É uma questão de escolha. Porque não tem jeito, é um foco, é uma questão de tempo. É uma questão do que eu gasto para poder me focar e botar para dentro. Eu sempre tenho falado para vocês, tem que ouvir uma mensagem que gera a verdade, né? Uma pregação que é verdade, que enche o teu coração, que te traz certeza, tem que ouvir todo dia. Tem que criar um hábito. Ah, mas eu já sento, eu já vou almoçar, eu já ligo a TV no jornal. Faz o contrário. Pega o computador, vai lá, bota numa pregação que te enche e você almoça ouvindo. Só troca, me conta depois de um mês, me conta. Como é que você está refrigerado? Alguém tá pegando, né? Então é isso, gera uma imagem. E assim mesmo, as palavras, elas geram a imagem, né? A composição daquilo que você ouve entra como imagem. Eu não chego para você e falo um carro vermelho e você imagina um cachorro preto, né? Claro que não. Mas é exatamente isso. Aquela imagem fica lá. O inferno, com várias coisas que acontecem ao teu redor e na minha, ele traz, depois que a gente conclui olhando e vendo o que está acontecendo, aquilo e tal, ele conclui, você é um fracassado. E a gente pega aquela imagem e põe para dentro. E aquela imagem, ela gruda. Ela fica lá, ela te tira toda a certeza, ela tira tudo, não, porque eu sou. Mas por que eu estou concluindo que eu sou? Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Poxa, pastor, só acontece comigo. Na verdade, ó, a declaração do cabra. Na verdade, eu sou para-raio de problema. Rapaz, não devia ter dito isso. Agora o raio vai cair, é sempre em você. Porque eu sou um doente. Eu sou um derrotado. Pastor, eu sou um rejeitado. Não diga isso. Mas eu sou. Porque quando a pessoa fala, aí você tenta ajudar, a pessoa declara aquilo. Isso é a prova que aquilo está impregnado. Tem que ser lavado pela palavra. Você não é derrotado, não é fracassado, não é rejeitado. Porque eu tenho que me impregnar daquilo que está escrito a meu respeito. De uma obra que Deus fez, igreja. Ah, pastor, todos dizem, todos não é Deus. Mas como é que eu luto? Para de chorar primeiro. Ah, chorando, geme, chora, né? Não dá certo, cara. Pensa. Nós somos seres pensantes. Um ser espiritual é um ser pensante.
É a faculdade dele, pensamento, assim como Deus é. Se nós pensássemos mais e refletíssemos, nós íamos tirar uma porção de placa de dentro da gente, colocadas pelo inferno, porque ele faz a gente pensar, só de uma maneira contrária à verdade, contradizendo a verdade. Quem disse que você não é capaz? Não, mas eu estou enfrentando uma situação que eu não sei e tal. E o Kiko? O Kiko está presente? Veio no primeiro encontro. Cara, se Deus te colocou numa posição, ou Ele está fazendo algo na tua vida, encara, porque Ele é a tua força, Ele te dará capacidade, Ele te empurrará, Ele te mostrará quando vê você está lá. Mas a gente acaba tirando esses rótulos interiores que estão lá dentro, depositados pelo inferno, e a gente não entende por que a gente está sapateando, a gente não consegue andar, porque perdi a segurança, a certeza. Então, nós temos que ir com aquilo que Deus tem para nós. Eu vou te mostrar vários exemplos sobre isso. Mas Deus, o que Ele escreveu está valendo. O que Deus escreveu a teu respeito é o que vale. Então bota para dentro. Quando nós vemos, nós ouvimos algo, isso registra em nós na forma de imagem. É super interessante porque nas civilizações antigas, línguas eram construção de imagens. As letras eram uma representação de algo, onde então você compunha, não é bem assim uma letra com a outra, da bar, L, ó, bolo, bala, entende? Mas tem um significado, muitas vezes tinha uma numeração, então era uma construção de imagens. A língua hebraica era assim. Você pega até a maneira de escrever do alfabeto, era assim, mas tem um significado, cada uma das letras. Então a imagem gera, veja só, eu quero fazer uma cascata aqui para você pegar isso nessa manhã, anota isso. A imagem gera desejos e vontades. Ó, quando você sair daqui agora, já está ali em cima da mesa uma torta de chocolate. Você já está imaginando o quê? Jabá com girimum, não é verdade? Não, pastor, eu estou imaginando aquela torta que é a que eu mais gosto. E não fala muito não, porque eu já estou até babando, olha aí. O que você vai fazer quando você sai? Dá licença, meus irmãos, dá licença. E crente não come, né, gente? Você sabe, né? Vai fazer uma festa para crente? Você pode botar meia dúzia de garrafa de Coca-Cola, mas ó, prepara na comida, hein? E crente come, rapaz. Você botou umas bandejas de salgadinho, você olhou para o lado assim, mas já... Uau! Por que você está rindo? Tá só confirmando, é isso aí, mas já. Danado, esses crentes são danados, rapaz. Eu vou te falar, come que é isso aí, ó. É assim que funciona. Você entende como é que ele vem trabalhando? Na contradição de uma verdade, tentando gerar, naquela condição daquele pensamento, gerando uma imagem. E daqui a pouco eu não sei porque eu estou caindo em cima daquela imagem, eu estou executando, eu estou escolhendo, porque vem trazendo isso aí tudo. Então, olha, pensamento cria uma imagem, gerando vontades e desejos que tendem a controlar as nossas escolhas. Aí nós chegamos ao ponto, onde então eu já estou dominado pela pressão do medo. As minhas escolhas já estão baseadas no medo, que já está instalado. Alguém está pegando? Eu quero te falar, porque isso é uma coisa muito importante, gente, você não deve ter medo de nada. Eu não estou falando aqui, depois a vou citar exemplo, pastor, então é assim? Então beleza, quando tiver dia de tiroteio aí que eu saio de casa. Não é isso, cara. Tu agora é um doido mesmo, agora tu é doido, agora é doido. Né? Porque a Bíblia fala sobre determinadas prudências e coisa e tal. Mas não viva uma vida temerosa, cara. Você sai de casa abalado, tem algum problema. Você é filho do Deus Altíssimo, Ele cuida de você. Qual é o problema, cara?
Nós temos que lidar com isso, temos que expulsar, tirar essas imagens introduzidas dentro do nosso coração a respeito disso. Eu sei, os pais têm filhos, óbvio, né? Me corrigiu aqui, Cristiano. Puxa, rapaz, são 8 horas, ainda não chegou aqui em casa. Não olha para mim não, você é pai, eu sei o que acontece comigo e contigo. Muitas coisas que nós temos que trabalhar. Será que meu filho vai chegar lá? Caramba, não sei. Ele está aqui, ele só quer saber de dormir, não quer estudar. E a gente começa a ir ao inferno. É isso aí. Mente vazia, oficina do inferno. Vazia no sentido de se a gente não depositar verdades a respeito da aliança que a gente tem com Deus e da nossa família. Então ele ganha um ponto de apoio na nossa mente, é tudo que ele quer. Mas cedo ou mais tarde vai terminar na minha escolha de acordo com o que ele quer. E como isso é rápido. Então, uma boa parte da igreja hoje não pode exercer uma certeza da sua fé, da crença que tem na sua palavra, porque não está instalado isso. Mas foi instalado uma outra maneira de procedimento, uma outra imagem. Por isso que eu falo para você vir para cá e você ser lavado pela palavra, que vai te colocar onde você deve estar, quem você é, quem é o nosso Pai, a obra que Ele fez na nossa vida. Isso nós precisamos. Uma quinta-feira pregando aqui, há muito tempo atrás, eu estava falando, como é que pode termos o Deus da maior certeza, o Deus único e verdadeiro, o eterno, de eternidade a eternidade, sentado num trono absoluto, e ter um povo mais inseguro que existe? Tem alguma coisa errada. Justamente por causa disso. Porque não foi instalado dentro de mim, de você, toda uma certeza necessária a respeito de como nós devemos viver sobre a face da terra. Essa certeza é inabalável. Deus cuida de você até o final. Não, pastor, eu estou dando uma ajudinha. Essa semana eu fui legal com o meu cachorro. Rapaz, para de pensar assim. Porque se Deus tratasse de acordo com como nós tratamos Ele, nós estávamos, todos nós aqui, perdidos e lascados. Porque o trabalho dele é justamente isso, o amor dele é incondicional. A proposta da fidelidade para com o homem é incondicional, é óbvio. Eu posso estar fazendo alguma coisa que o desagrade, isso não é legal para nenhum de nós. Óbvio. Mas não é questão de agradar, é uma questão de compromisso, de fidelidade. Ele vai cuidar de você e de mim. E cada vez mais então que eu olho e entendo o amor dele por mim, é mais que a gente se rende a ele, né? Porque é maravilhoso. Esse é o Deus a quem a gente serve, que alguém diga glória a Deus. Então veja só, sem perceber, muitas vezes eu permito que a minha mente se encha de fracassos e derrotas até antecipadas, de situações que até não irão acontecer, mas cara... Você sabe que muitas pessoas vão ao suicídio por causa disso. Porque elas antecipam e vão lá na frente e já não enxergam mais caminho, então eu vou dar cabo da minha vida aqui. Eu trabalhei com um médico durante anos. Aconteceu algo desagradável e ele foi processado por causa disso e o negócio foi tão armado em cima dele que ele não suportou aquela pressão da situação, mas ele foi, levou o carro dele, Ponte Rio-Niterói, de lá mesmo, pum. Então, quando a pessoa chega a tomar uma decisão dessa, é porque ela já está completamente dominada e controlada pelas imaginações de fracasso, de derrota, imaginações contrárias à verdade, do valor que Deus tem pelo ser humano, o amor que Ele tem, da pessoa que você é, porque Deus nos criou com o maior carinho, cara, você pode saber disso, você não chegou aqui, porque, pastor, quando eu vi, é só mais um. Que mais um, rapaz? Minha mãe disse que quando eu nasci eu escorreguei, saí assim... Você pode ter escorregado, saído e não sei o que, se de repente não foi programado, ou foi em que família tal, X, B, ou isso, olha só, Deus te trouxe a esse mundo, rapaz, para te mostrar o quanto Ele te ama. Você tem que agradecer, é crença no coração. Um valor, um ser humano criado por Ele, um espírito,
para a eternidade, sabia? Você vai viver para a eternidade. Eu espero que você suba o elevador. Mas é para a eternidade. Ou no quente, ou no climatizado. Pode rir. Mas é para a eternidade. Show de bola. Eu li um livro, posso dar esse detalhe? Ele não é um autor secular, ele é um neurocirurgião, que ele teve uma experiência, ele ficou doente. Ele teve uma inflamação na sua medula, mas de um tamanho grau que ele praticamente morreu mesmo. Mas ele teve a experiência após a morte. Ele não conta nada a respeito de Jesus nem nada, mas ele trouxe um entendimento que ele encontrou um universo lá fora, algo que ele deu 3 declarações bem interessantes. A primeira deles aqui, aqui depois do outro lado, não há nada a temer no contexto que ele falou. Aqui você é valorizado para sempre. Não há nada a temer. Aqui você é valorizado para sempre e aqui você não pode fazer nada de errado. Meu Deus do céu. Eu tinha que meter o nome lá, Jesus, o Rei da Glória. Não é demais isso? A gente vive tão pouco tempo sobre a face da terra, gente. Entende como é que nós temos que encarar o todo dia? É assim. Então veja, vou dar só um exemplo para gente terminar com isso aqui rápido. Mas o inferno ele vai programando, ele faz a programação em cima do ser humano. Para que aquilo aos pouquinhos aconteça. Então a gente vai sendo programado a esperar, por exemplo, que a nossa saúde ela começa a ficar precária quando a gente chega na velhice. Então quando você vai ao shopping, tem uma vaga lá para idoso e você mete o teu carro, não estou dizendo que você é velho, não. Mas então o inferno ele começa a trabalhar assim. Pastor, mas o corpo já não é o mesmo. E o Kiko? O corpo já não é o mesmo, mas onde está escrito que ele não funciona? Eu fui ao aniversário ontem, uma pessoa fez 90 anos de idade, tranquilo, fala, anda para lá e para cá. Na minha casa, o pessoal da minha família, tudo está estrupiado. Depois de 50 fica tudo estrupiado, coração tudo quebrado. E o cara já vai sendo programado, a família já vai dizendo, cara, cuidado, você é o próximo na fila. Você está desligado dessa genética, porque o teu Pai Celestial te comprou com o sangue do Cordeiro. Você pertence ao Pai Celestial, rapaz. Você pode envelhecer com saúde. Programação do inferno é essa, que as pessoas tenham medo da velhice. Essa é uma área só que eu estou falando. Eu vou terminar com isso aqui. Um tempo atrás, já tem um tempo, eu e a Deise, a gente foi para uma cidade de São Paulo chamada Serra Negra. Alguém conhece Serra Negra? E encontrar um outro pastor com a esposa, a gente ficou lá uns 2 dias, tendo uma comunhão. Beleza, aí estou andando com o pastor Anderson. Aí estou andando com o pastor Anderson na rua, desde conversando com a Cássia. E esse é o meu jeito, eu sei, cara, eu tenho esse olhinho aqui, ele é pequeno, mas eu vejo tudo, cara. A Deise sabe. Mas eu reparo tudo. Beleza, aí estou andando. Aí daqui a pouco eu estou vendo uma placa. Aí eu parei e o pastor Anderson quase que tromba. Aí eu fiquei olhando para a placa. O que é, pastor? Não, cara, não já viu a placa? Estou vendo a placa. Não, presta atenção na placa. Depois eu tive que explicar porque ele não pegou aquilo que eu vi. Aí eu peguei meu celular, meu irmão. Pá! E aí na escola bíblica a gente fala sobre isso. Eu peguei isso como um exemplo, né? Mas é assim que o inferno faz. Ele faz uma programação sobre as pessoas para que elas esperem aquilo. O infeliz do indivíduo que fez a placa já está mais do que contaminado, né, meu? Porque ele fez essa placa. Dá uma olhadinha. Está lá para todo mundo ver, para todo mundo estar sempre lembrando disso. É idoso, né? É idoso, né? Que idade é o idoso? Qual é a idade que define o idoso? Fala aí para mim.
A idade que define o idoso está aqui, ó. Porque eu conheço uns cabras aí que tem 30, 35 anos. São velho, cara. Hello, hein? Hello aí, atenção, direita. Agora tá mudando, fazendo trilha e tudo. Olha isso, vem comigo, vem! Tá na cabeça. Se você deixar o teu corpo falar, ele vai mandar em você. Mas você não pode. Não tem como eu subir isso. Não tem como eu dar uma corrida. Não tem como... Ele está mandando, o corpo está mandando. Eu não fiz nada para ter um controle sobre isso. É impressionante, estou dizendo para vocês. Funciona assim mesmo. Vai porque aparece uma dor, um negócio, aquilo. Cara, lida de maneira própria, repreende no nome de Jesus e sai. Teu joelho vai funcionar até o final dos teus dias. Tua perna vai funcionar, teu pulmão, teu coração. Eu queria ir com os meninos, mas sabe como é que é, né, pastor? Eu já passei dessa época. Vou chamar a Santa Casa de Misericórdia, que eu vou te enterrar hoje, cara, porque tu tá um velho. E hoje acaba com 30, 40 anos, tá tudo velho. Porque deixou ser contaminado na sua mente, pela maneira errada de pensar a respeito da sua vida, do seu corpo. Deus criou o nosso corpo para durar. Você pode perfeitamente ter 70, 80 anos de idade com saúde, cara. Não é uma bênção isso, gente? Meu Deus do céu. Só faltei tacar uma pedra nessa placa. De raiva que eu fiquei. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou continuar depois falando sobre isso. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.